Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre um estudo que o pessoal da BBC está falando aqui, que teoricamente as civilizações humanas teriam data de validade. Ele fala civilizações aqui, mas ele quer dizer governos, tá? Estados, né? Uma organização estatal numa determinada região, ela teria uma data de validade em torno de 200 anos. É o que a pesquisa deles revela aqui, né? Que estudando as civilizações antigas e coisa e tal, elas têm aí um ciclo que costuma durar 200 anos. Quando começa o Estado é eficiente, ele ajuda aquela região, ajuda aquela população, então os cidadãos apoiam esse Estado, o Estado tem um apoio muito grande, mas isso à medida que o tempo vai passando, o Estado vai perdendo essa resiliência, vai perdendo esse apoio, e aí em algum momento ele tem o colapso, né? Vamos entender esse caso aqui, porque é bem curiosa essa história. Eu acredito sim que existe esse fator, e tem algumas outras coisas que eu digo para vocês que é muito importante notar nisso daqui, né? Ele chama de civilização, dando a entender que quando cai o Estado, a situação dos indivíduos piora muito. E eu tenho muitas dúvidas disso daí, tá? Existem vários eventos na história em que a queda do Império Romano, por exemplo, será que a situação das pessoas melhorou ou piorou depois que caiu o Império Romano? Porque né, a gente vê como uma coisa ruim, dá a impressão que é uma coisa ruim. A própria educação estatal te fala que depois disso veio a Idade das Trevas e coisa e tal, mas porque não tinha o Estado romano. Mas será que para o indivíduo era ruim ou melhorou depois disso, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Ancapsu, So, Berlotti e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, os autores aqui eles deixam claro que o estudo deles é de arqueologia, não se refere à geopolítica atual. Então eles fazem questão de dizer que não analisaram nenhum dos estados atuais para chegar a conclusão alguma. Eles estão fazendo uma avaliação meramente do ponto de vista da história, arqueológico. E de fato tem alguns pontos aqui que podem fazer diferença, eu vou explicar para vocês. O ponto principal que eles falam aqui, que eu concordo, é: na antiguidade, os estados eram muito mais independentes entre si, né? É lógico, sempre houve comércio, sempre teve compras e vendas entre estados, mas antigamente você tinha um isolamento muito maior dos estados e da população, era muito raro imigração e esse tipo de coisa, né? Acontecia, não é que não acontecia, mas era uma coisa mais rara. Hoje em dia é um fenômeno muito mais interligado, o nosso mundo inteiro está globalizado, isso pode afetar esse resultado aqui. E aí, eu vou direto no estudo aqui, que o estudo tem umas histórias muito interessantes, né? Aqui ele descreve o estudo, ele fala que pegou uma grande quantidade de estados, desde menos 3.000 a.C., né, 3.000 a.C., até 1.800 depois de Cristo. Então foi o período aí de 5.800 anos que eles avaliaram várias civilizações, vários estados que surgiram e depois sumiram, né? E ele chegou à conclusão seguinte: a hipótese dele é como é que é a curva de falência de estados, né? Você tem uma curva que pode ser constante, pode ser que seja simplesmente aleatório. Um estado ele tem uma taxa constante, o risco dele sumir é constante, né? Ser conquistado por um outro estado maior, ir à falência, ter uma revolta interna, enfim, um monte de coisa pode acontecer. E se isso daqui fosse verdade, a longevidade dos estados teria uma distribuição dessa forma. A outra possibilidade seria como a vida humana, né? A vida humana, na verdade, a vida humana é uma curva da banheira, né? Você começa com uma probabilidade de morte grande no início da sua vida, vocês sabem, né? Crianças de até 2 anos de idade têm uma chance maior de morrer do que as pessoas em geral. Aí depois você atinge, digamos, a vida útil do ser humano, que é ali dos 2 anos de idade até mais ou menos os 50 anos de idade, e aí a partir daí você começa um aumento exponencial do seu risco de morrer, né? Cada ano que passa, você tem uma chance maior de morrer. Isso porque o ser humano ele tem meio que uma idade máxima marcada, e aí a distribuição de finalização de estado seria alguma coisa assim, né? Começa pouquinho, aí atinge uma idade que seria, digamos, a idade limite do estado e cairia em seguida. Mas o que eles chegaram à conclusão é justamente que a curva é algo assim. O estado começa com muito pouca chance de falhar, ele começa tendo uma sobrevida muito grande. E aí isso a chance de falhar o estado vai crescendo à medida que o tempo passa.
não é uma taxa constante, ela vai aumentando a taxa a partir do tempo que passa, até que atinge uma assintótica aqui em torno de 200 anos. Aí, a partir de 200 anos, o Estado tem uma alta taxa de risco de acabar e dura por tempo indeterminado, isso daí até o Estado acabar, né? E aí a distribuição que você tem é essa daqui. O Estado, o risco dele no início é pequeno, atinge o máximo aqui e depois você começa a ter uma diminuição do risco dos Estados. Você vai ver que aqui ó, ele chega à conclusão exatamente dessa. Se você pegar os dois bancos de dados que ele pegou, o Moros e o Sestat, a distribuição da morte dos estados ao longo do tempo é exatamente essa curva que eu demonstrei, o que significa que você tem um risco do estado acabar pequeno no início, e à medida que vai passando o tempo, esse risco vai aumentando até que ele chega numa assintótica, ele chega num patamar alto, mais ou menos constante ao longo do tempo, né? O risco de acabar o estado por qualquer motivo. Aí ele fala que pode ter várias coisas, né? Pode acabar por revolta popular, por invasão externa, por uma catástrofe natural e coisa e tal. E o que ele coloca aqui, a hipótese que ele coloca aqui, né, é a perda de resiliência e princípios unificadores. Então, quando o Estado começa, as pessoas que formam aquele Estado, né, elas têm um senso de princípio unificador, né, elas têm um motivo para criar aquele Estado. À medida que o tempo passa, isso vai acabando, e aí o Estado vai se tornando menos resiliente, né? Uma sociedade resiliente é isso daqui. Se tiver qualquer evento, tivesse, sei lá, uma seca muito grande, uma guerra, um problema muito grande, ela tende a ir para um lado e para o outro, mas acaba se estabilizando ali naquele ponto central, né? Acaba não caindo. À medida que vai passando o tempo, você tem uma resiliência diminuindo e até que você chega num ponto lá com 200 anos de idade do Estado, que você passa a ter uma situação menos estável, ou seja, uma sociedade vulnerável, como ele chama. De novo, ele está chamando de sociedade aqui, mas o meu entendimento é que ele está se referindo a Estado, porque é uma diferença, tá? Não quer dizer que acabando o Estado a situação das pessoas fique muito pior, não. E aí, ou seja, aí nesse ponto aqui, o Estado chega nessa situação instável e ele pode realmente desaparecer, pode realmente cair. A questão é que aí tem um outro fator que é o imponderável, né? Tem que ter alguma coisa, tem que ter uma guerra, uma invasão, uma seca, terremoto, alguma coisa acontece que já pega o Estado naquela situação vulnerável e acaba gerando esse tipo de problema. Esse tipo de estudo aqui é bem interessante, eu acho que ele tem várias coisas interessantes nisso daí, né? Várias insights interessantes nisso daí, e algumas coisas que podem explicar realmente essa situação, né? Por exemplo, eu poderia arriscar aqui um chute, um palpite meu sobre o que causa essa perda de resiliência, que é muito simples, né? Quando o Estado começa, é justamente a criação. Os indivíduos daquela região estão de acordo com aquele posicionamento, com aquele Estado, por isso que ele nasce. Senão não nasceria o Estado, né? Senão as pessoas continuariam dispersas ali na região. Havia um interesse em alguma coisa, havia uma missão daquelas pessoas. E aí, o que acontece à medida que o tempo vai passando, né? O Estado é um grande concentrador de riqueza, é o que eu falo para vocês. Imposto nada mais é do que concentrar riqueza, né? Então, a desigualdade é uma coisa natural em sociedades humanas, sempre vai ter uma pessoa mais rica do que a outra, assim como sempre tem uma pessoa mais bonita que a outra, uma pessoa mais gorda que a outra. Os seres humanos são desiguais por natureza, vai ter, lógico, alguma diferença em termos de capacidade de fazer dinheiro ou de guardar dinheiro. Mas a verdade é, o Estado ele age como um grande concentrador de renda. Ele vem com essa lorota de que ele tira dos ricos para distribuir para os pobres. Não, porque o Estado vai fazer redistribuição de renda. Lorota! 80% do que o Estado arrecada vai para os funcionários públicos na forma de salário. Ou seja, distribui porcaria nenhuma. O Estado é um grande concentrador de riqueza, no final das contas, né? E aí, o que acontece? É exatamente esse fenômeno que eu falo para vocês. Quando você tem um Estado com uma alta resiliência, o pessoal que está no Estado percebe que consegue ganhar mais dinheiro dentro do Estado sem gerar nenhum prejuízo, né? Sem gerar nenhum problema, porque justamente o Estado é resiliente, ele continua se mantendo ali. À medida que o tempo vai passando, gerações vão acontecendo, a gente está falando de 200 anos, a gente está falando de pelo menos 5 gerações nisso daí, né? No mínimo, né? 5 gerações. À medida que o tempo vai passando, o pessoal começa a ter um interesse, o Estado começa a se fechar em si mesmo, começa a ter o interesse privilegiar o próprio povo do Estado.
Nada disso está no estudo aqui, tá? O estudo só fala sobre a vulnerabilidade com o tempo. Eu estou dando essa explicação que me parece uma explicação razoável do ponto de vista, inclusive com outras coisas que ele fala aqui no estudo. Até que o ponto que a roubalheira do Estado se torna tão grande que ninguém mais se importa com o Estado, está todo mundo cagando para o Estado. E aí, neste momento que você tem o que ele chama de sociedade vulnerável, mas na verdade é Estado vulnerável, em que a coisa está prestes a cair ali para qualquer lado que aconteça, né? E ele explica aqui algumas coisas, fala sobre os vários colapsos de população que aconteceram. E eu acho uma coisa importante, tá? É muito engraçado quando você vê a história. Por exemplo, eu tô vendo aqui esse canal, eu tô assistindo essa série aqui do History with C. Essa série aqui, ó, Egito Antigo, dinastia por dinastia. O cara fala de cada dinastia, de cada faraó, de cada coisa do governo. São vídeos, cada vídeo não é muito longo, né? A Dinastia 1, por exemplo, que foi relativamente pouco importante, 20 minutos e coisa e tal, mas quando chega na Dinastia, na 18 e na 19, que foram as principais do Egito, né? Que foi o novo Egito, lá, o Novo Império, aí são vídeos enormes, de mais de 1 hora e coisa e tal, detalhando lá os casos lá do Akhenaton e depois do Ramsés II na Dinastia 19, né? Enfim, então ele explica cada dinastia do Egito aqui, e aí ele chega em determinado ponto nos períodos intermediários. Então, até a dinastia 6 foi o antigo império do Egito, né, que foram as pirâmides e coisa e tal. Aí teve o primeiro período intermediário, que foi justamente as dinastias 7 até 10, né? Aí depois na dinastia 11 é o Egito Médio, né, que volta de novo a ser bom o Egito e coisa e tal. Aí vai até a dinastia, se não me engano, 16 aqui, aí depois vem o segundo período intermediário. E nesses períodos intermediários em que a sociedade do Egito colapsa, né, muita gente tem a ideia que foi uma tragédia, que parou tudo de funcionar. Mas não é verdade, isso pode ter sido até melhor, né? Inclusive aqui no estudo eles falam esse tipo de coisa, falam sobre a questão por exemplo, do Império Romano. Quando o Império Romano caiu, o Império Romano do Ocidente, né, caiu, havia uma distribuição de renda absurda, né? Havia uma elite que tinha muito dinheiro e a maior parte da população não tinha nada, né? Por que isso? É o fenômeno que eu falo para você. O Estado começa a voltar para si mesmo, o Estado é o melhor concentrador de renda que existe, não existe mecanismo de concentrar renda melhor do que o Estado. Qualquer Estado, mesmo que o Estado diga que ele está distribuindo renda, ele está mentindo. Ele não distribui renda, ele é um mecanismo de concentração de renda. É só você pensar na principal atividade do Estado, que é arrecadar imposto. Você pega dinheiro de um monte de gente, principalmente dos mais pobres, e bota na mão dos funça, né? Aí os funça, o que vai fazer com isso? É lógico que um pedacinho, Bolsa Família, é uma migalha do que eles arrecadam. O grosso vai para o próprio Estado, para pagar funcionário público, né? Então, ou seja, aí o que ele fala aqui é isso. O Império Romano, quando caiu, ele tinha uma concentração de renda absurda, né? Principalmente por conta da inflação, né? Os imperadores começaram a imprimir muito dinheiro, causando muita inflação na época. E daí teve a queda do Império Romano. E aí o pessoal fica aquele negócio, você acha que a coisa piorou muito? Na verdade, para o cidadão normal, ali na região do Império Romano, embora o pessoal diga que depois entramos na Idade das Trevas, eu não sei o que lá, mas para os indivíduos foi muito melhor, não tinha imposto, né? Aí você tem uma melhoria muito grande da sua qualidade de vida, porque você não tem que pagar imposto, as coisas ficam mais baratas, as oportunidades ficam mais fáceis, você passa a ter uma capacidade de desenvolvimento muito grande, até que o pessoal começa de novo a reunir, achar, não, talvez o Estado seja uma coisa boa e coisa e tal, e aí começam a surgir os Estados ali na Idade Média, né, o Carlos Magno e coisa e tal. E aí, de novo, é o mesmo aspecto, né? Começa com uma coisa boa, mas à medida que o tempo vai passando, a aristocracia socialista do Estado vai acumulando cada vez mais riqueza, começa a cagar para o objetivo inicial do Estado, e daqui a pouco vem uma revolução, vem alguma coisa, vem uma guerra e o Estado desaba novamente. É um ciclo que acontece com alguma frequência, né? Aí ele fala aqui do Pueblo, né, que é um povo lá nos Estados Unidos, que teve vários ciclos também, tal como os ciclos do Egito, teve várias vezes de solução do Estado e renascimento do Estado e coisa e tal, o pessoal parece que não aprende.
Enfim, eu acho bem interessante isso daqui. Eu acho que é algo que... Aí no final ele pergunta, né? Será que nós estamos chegando nisso? Será que o mundo do Estado democrático de direito está envelhecendo e vai acabar agora, né? Já fazem mais ou menos 200 anos, né? A Revolução Francesa foi em 1776, que acabou com a maioria das monarquias absolutistas que havia na Europa. Você teve aí uma grande mudança para o Estado democrático de direito, e talvez a gente esteja chegando no final desse processo. Eu não descarto isso não, tá? Agora, eu acho um erro o pessoal que fala assim, ah não, que o Ocidente está caindo. Quem fala que o Ocidente está caindo é Roussetti, né? É o pessoal idiota que acha que a Rússia não está muito pior que o Ocidente. A Rússia é muito pior que o Ocidente, a China é muito pior que o Ocidente. Eu não descarto que os Estados Unidos em algum momento vai cair. Acho que estamos longe disso ainda, tá? Esse tipo de coisa aqui, essa questão da resiliência, você vê que é um processo que vai crescendo ao longo do tempo. Acho que ainda estamos muito longe disso daí. A revolução que a gente está tendo agora é a revolução da informação. É um outro processo que, curiosamente, também tem a ver com esses ciclos de dissolução de estados, né? À medida que você tem informação mais ampla e distribuída, por exemplo, com a invenção da prensa, né, da prensa de Gutenberg, você teve uma diminuição do autoritarismo estatal, justamente porque as pessoas têm mais informação. Agora, com a informação descentralizada e distribuída da internet, certamente a gente vai caminhar para um mundo com estados muito menores, com menos opressão. Quer dizer que os estados vão todos acabar de uma hora para outra, vão destruir? Não, é o que eu falo. Se o estado for esperto o suficiente, conseguir diminuir de tamanho, ele vai sobreviver a isso. A questão é que o que você acontece é justamente essa briga dessa elite aristocrática socialista estatal que quer cada vez mais arrecadar mais dinheiro para ela e a população que já está cansada de ser roubada, né? Quanto tempo vai durar isso? Não sei. Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.